Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves e eu quero discutir um tema interessante com você hoje. Minha pergunta é: Deus tem um plano para a sua vida? É muito comum que as pessoas digam, às vezes, que a vida delas está do jeito que Deus quer, etc. Por outro lado, é muito comum também em algumas áreas, por exemplo, na escolha de um cônjuge, alguém dizer: não, mas Deus não escolhe nada, ninguém por você não, você que tem que, a escolha é completamente sua, etc. E aí a gente precisa pensar o que está correto e o que não está correto numa afirmativa destas. Então a pergunta que eu coloco para você é exatamente essa: Deus tem um plano para a sua vida ou Deus não tem um plano para a sua vida? Um plano que Deus eventualmente tenha para a sua vida poderia ser dito que ele é necessário, ou seja, você não tem para onde escapar, o seu destino está traçado, ou o seu destino não está traçado. O que a gente pode pensar sobre isso? Bem claro, como eu fiz essas perguntas, eu deveria começar afirmando a você que jamais Deus estabelece nas nossas vidas um rumo fechado. A gente tem um exemplo lá na vida de Caim, quando Deus percebe que Caim então está com o seu coração entristecido, inclusive contra Abel, ele chama Caim para conversar e diz: olha, Caim, se você fizer certo, não é certo que você vai ser aceito? O pecado jaz à sua porta. O desejo do pecado é contra você, mas cabe a você dominar, cabe a você vencê-lo. Então, com certeza, Deus nos dá uma liberdade muito grande para definir nossos rumos. Mas, em relação à pergunta se Deus tem um plano, ainda que não seja um plano obrigatório, um plano que se imponha, queira você ou não, a gente precisa caminhar na Bíblia para compreender se isso é possível, se essa resposta poderia ser assim. Eu queria fazer isso a partir de uma visão de Paulo sobre a sua própria vida. Paulo diz aí, está lá em 1 Coríntios 1:1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo claramente foi essa pessoa que tinha uma visão de que Deus tinha um plano para a vida dele. E ele usa aqui 3 expressões que dão impressionante ênfase sobre a forma como ele via a sua vida. Ele diz apóstolo, e apóstolo já implica então numa vocação, num chamamento, num envio, né? A palavra apóstolo significa enviado com autoridade, um representante legítimo, e Paulo se via nessa condição de um enviado de Deus, de alguém que era enviado para uma determinada finalidade. A finalidade, claro, aí foi levar a palavra do Senhor aos gentios. Mas ele também se coloca como chamado. Então ele foi um apóstolo, um enviado, um chamado, vocacionado para essa tarefa e pela vontade de Deus, né? Isso poderia abrir uma segunda pergunta, que eu não quero entrar nela hoje, para que a gente não fique aí andando por muitos caminhos, né? Se esse chamado é exclusivo, se todos são chamados, e eu até queria que você mandasse aí, se manifestasse de algum modo, para que a gente tivesse noção do seu interesse pelo tema. Todos são chamados ou só alguns? De algum modo nós vamos estar tratando disso ao tentar responder a questão: Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto para a sua vida? Essa é a questão, né, que colocamos aqui. Em relação a Paulo, há uma menção no texto bíblico interessante, está lá em Atos 9:15, mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A palavra foi sobre Paulo sendo dita lá para Ananias, aquele homem que foi chamado para dar as primeiras orientações ao apóstolo Paulo, imediatamente após sua decisão de ouvir a Jesus Cristo. Aquela decisão tomada no caminho para Damasco. Então, vem o Senhor falando, tratando com Ananias e diz, vai até ele, porque ele é para mim uma pessoa especial, um escolhido para levar o meu nome perante os gentios. No aspecto, forma como Deus tratou com Paulo, claro que ela é única, ela é singular. É tanto que você não tem registro bíblico de Deus tratando dessa forma com outros. Foi específico. E nosso Deus tem ações sim específicas. Nada impede que Deus, em relação à sua vida, tenha uma ação específica. E talvez até você já saiba contar como ela foi. Eu posso dizer que na minha vida houve, sim, ações específicas de Deus. Algumas mais contundentes, como o caso do apóstolo Paulo, e outras de um modo que possa ser tido como mais comum, mas Deus, sim, sempre busca tratar com cada um de nós. E aí uma outra pergunta que poderia ser levantada no caso de Paulo, ele foi instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis. E também perante os filhos de Israel. Só Paulo teria tido esse tipo de incumbência? De certa forma, aqui não é uma manifestação específica sobre Paulo, mas que se aplica, de algum modo, a todos nós, uma vez que todos nós somos objetos da ordem de ir pregar o Evangelho, da ordem de estar levando outras pessoas a Cristo, sendo instrumentos na vida de outras pessoas. Então nós precisamos lembrar que aqui não temos uma palavra excludente, ou seja, que nos exclua. Temos uma palavra específica em relação ao apóstolo Paulo. E Paulo viveu essa convicção de um modo tremendo. Talvez aí esteja uma grande diferença entre Paulo e a maioria de nós. Paulo se enxergava dentro do plano de Deus. Paulo vivia essa convicção, essa fé. E eu e você vamos ganhar muito se nós aprendermos com o apóstolo Paulo a viver dentro dessa convicção. É tanto que nas diversas oportunidades que ele se apresenta através de carta, ele sempre fez isso, se manifestou dizendo-se chamado. Veja como ele fala. Nós já vimos como ele fala em 1 Coríntios 1. Agora veja como ele fala quando escreve a carta aos Romanos, uma igreja que não o conhecia. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, a identidade dele é uma coisa magnífica, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo se via nessa condição. Uma coisa importante é que nós nos vejamos numa condição de relevância diante de Deus. E para Paulo isso era um negócio assim fundamental. Ele estava dentro do projeto. Da mesma forma, ele se manifesta quando escreve para os irmãos da Galácia, e seria uma das primeiras, alguns entendem que é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele se apresenta, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que nesse sentido ele também se aproxima do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi definido, vocacionado, autorizado por um sistema humano. Jesus assumiu a condição de servir ao seu Pai, a Deus o Pai. Ele assumiu e ele não viveu para si. E agora o apóstolo Paulo assume, por vocação de Jesus Cristo, e ele não espera ser, de fato, colocado dentro de uma estrutura humana. É verdade que mais tarde nós vemos o apóstolo Barnabé, para alguns apóstolos, apóstolo, e eu sou um que
que tem assim, uma grande afinidade com Barnabé, ele traz o apóstolo Paulo para a igreja de Antioquia, trabalha com Paulo ali por um ano, leva Paulo a ser conhecido em Jerusalém, né, e juntos eles saem para o campo missionário. Então, que Paulo respeitou, se submeteu à estrutura que existia, sim, mas ele não esperou isso para se envolver. Segundo alguns, Paulo passou 14 anos em preparação no deserto da Arábia. Ele registra isso em Gálatas. Segundo outros, não foram 14 anos, foram 17. Os 14 mais 3. O fato é que Paulo se envolveu com o evangelho de um modo tão tremendo, se envolveu com o evangelho assim, numa convicção tão profunda, que ele se via dentro do propósito de Deus. Ele não tinha dúvidas em afirmar isso e em viver isso. A postura de Paulo foi de nos trazer um exemplo que então agora permite que a gente pergunte: Deus tem um plano para a sua vida? O que você acha? Qual a sua opinião sobre o assunto? Bem, eu vou te dar a minha posição. De fato, eu creio que Deus tem sim um plano para cada um de nós. Um plano específico, um plano de Deus para cada um de nós. Da mesma forma como teve em relação a Paulo. O problema é que nós tendemos sempre a nos desviar do caminho. E então muitos acabam se distanciando mais e mais dos planos de Deus. Essa seria a nossa situação. Se nós nos voltarmos para o Senhor a cada momento, a cada situação, e falarmos: Senhor, me leva pelos teus caminhos, Ele vai levar. Ao final eu quero que você compreenda isso. Ele vai levar. Se nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, Ele vai nos levar pelos caminhos dele. Ou então eu poderia te perguntar: você não acredita nisso? Será que o Espírito não saberá para onde nos conduzir, para onde nos levar? Eu sei que até você compreende que sim. O Espírito sabe nos levar para onde precisarmos ir. A Bíblia fornece muitos princípios importantes que, quando aplicados, nos levarão à vontade de Deus. São muitos esses princípios e a gente precisa tomar posse deles. Pois bem, vamos conhecer alguns desses princípios. Um texto importante nesse sentido está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 em diante. Está aí para você compartilhar comigo. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdenho as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Ora, queridos, vamos pensar. Esse conjunto de princípios que Deus nos oferece, e nós temos princípios no contexto bíblico inteiro, se seguidos, não estarão nos levando para mais perto do plano de Deus a cada tempo, a cada momento? Ora, é um princípio geral, sim, que permite que a gente entenda que Deus não tem que nos dirigir da perspectiva assim do que dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, olha para a direita, olha para a esquerda. Ele não nos faz robôs, mas o plano dele se manifesta também nesses princípios. Se nós assumirmos o nossa consideração, nosso amor pelos próximos, pelo nosso irmão, admoestando,
consolando, amparando, sendo paciente, se nós evitarmos que alguém retribua outro com mal, a partir de nós mesmos encorajarmos, se nós cumprirmos com esses princípios que estão aqui exemplificativamente aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos estar caminhando cada vez mais próximos, mais dentro do projeto de Deus para nossas vidas. Agora, quando nós nos desviamos desses princípios, estamos indo para mais distante do projeto, do plano de Deus para nossas vidas. Então, no cerne destas recomendações, dos versos 16 a 18, está aí, ó, regozijar, orar, dar graças. Isso é a vontade de Deus para todos os homens, para todos os crentes, independente de circunstâncias. Perceba, queridos, a palavra de Deus é perfeita. E nós podemos descobrir o plano de Deus para nossas vidas através do estudo da palavra de Deus. Veja como Paulo recomenda isso a Timóteo. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, meditasse nele para compreender o seguinte. Bom, primeiro vamos lembrar que Paulo está falando de toda a Escritura aqui, se referindo ao Antigo Testamento, que era a Escritura que ele conhecia. Nós hoje somos muito abençoados porque temos, além do Antigo Testamento, com esse testemunho de Paulo aqui, ou seja, validado pelo apóstolo Paulo, Pedro também valida o Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus valida o Antigo Testamento. Mas além do Antigo Testamento, nós temos o Novo, que lança luz, que esclarece e, claro, que altera os pontos que deveriam ser alterados, né? Você tem Hebreus que altera toda a vigência da lei cerimonial. Você tem a prática da igreja primitiva, ainda assim registrada em Atos dos Apóstolos, que altera o dia de culto, né? Você tem a experiência de Pedro, que altera a lei com relação à alimentação, ao que seria puro ou impuro, está lá em Atos capítulo 10. Então, vem o Novo Testamento e lança luz, alterando o que deve ser alterado, e nos permitindo compreender melhor todo o propósito de Deus para nossas vidas. E a partir dos ensinos de Jesus Cristo, né? Agora, qual é o interesse de Deus, através das Escrituras? Que o homem de Deus seja perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Não assuma algo que nós milenarmente acabamos praticando. Ah, não, mas todo homem é imperfeito, todo homem erra, cair é normal. Não, não, não. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que o homem de Deus seja perfeito. E por que perfeito? Porque estará dando ouvidos ou considerando os princípios que a Bíblia nos apresenta. Portanto, ele pode ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a partir de considerar a própria Escritura. A Escritura foi nos dada com esta proposta, e aqui, escrevendo a Timóteo, Paulo é muito claro em dizer isso. Na verdade, nós vamos poder entender o plano de Deus para nossas vidas seguindo a Deus mais de perto. Você tem afirmativas bíblicas sobre isso. Por exemplo, em Romanos 12, olha o que o texto diz nos versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O texto é riquíssimo, né? O texto é de uma profundidade tremenda, mas nos desafia a abrir mão do eu, a trazer o nosso corpo vivo ao altar de Deus. E aí alguém disse, e eu acho muito válido, que corpos vivos tendem a não querer ficar no altar, né? Experimenta pegar um animal vivo e colocar num altar para o sacrifício. Ele vai correr. Eu e você vamos correr também. Nossa tendência carnal é correr. Por isso a necessidade de uma submissão ativa. A necessidade de compreender o significado do conceito sacrifício. Sacrifício vai além de obediência. Quando eu faço alguma coisa porque me estava determinado fazer, eu obedeci. Sacrifício vai em fazer algo que eu, na verdade, a princípio não tenho uma ordem específica para fazer. É um plus, é uma entrega a mais. Então a ideia aqui é que nós nos entreguemos ao Senhor Deus, muito mais que isso que costumeiramente nos é pedido. Por exemplo, para alguém que vive a fé cristã e que vive de um jeito ativo, lhe é pedido que se envolva, que de algum modo se envolva. Se envolva com a igreja, se envolva no amor ao próximo, né? Se envolva numa adoração genuína ao Senhor. E aí a gente costuma tirar tempo, horários, né? E aí sacrifício seria eu tirar muito mais tempo que aquilo que a princípio poderia ser pedido. Sacrifício é eu me entregar muito mais. E a Bíblia fala então de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí eu vou experimentar na sequência qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Nós não estamos falando aqui de algo que vai ser ruim, pesado, porque eu vou experimentar. Eu vou ter experiência com o que é agradável para Deus. Isso significa dizer que eu vou ser tomado por uma satisfação que é muito superior a qualquer satisfação terrena. Nós gostamos de buscar coisas que nos satisfaçam. E está correto, tem uma legitimidade nisso. Nós queremos comer o que nos satisfaz, conhecer lugares que nos satisfaçam, né? Ter práticas que nos satisfaçam. Mas a satisfação que é prometida aqui em Romanos 12, 2 é superior a todas elas. A toda e qualquer satisfação que a gente possa obter de uma perspectiva meramente terrena. Uma satisfação que vem do relacionamento com Deus, que se vincula a conhecer a própria vontade de Deus. Nós não estamos falando de algo que nos seria pesado, na verdade, ao contrário. Nós também precisamos considerar aqui o que o apóstolo Pedro fala, ou nos orienta, quando diz, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Alguém gosta de caricaturizar Deus com aquela ideia de que ele é um velhinho, né, de bengala lá no céu, que olha para nós e fala assim, ele está gostando disso, né? Pronto, vou taxar, é pecado, é pecado, é pecado. Então é pecado comer demais, é pecado dormir demais, é pecado fazer uma série de coisas que a princípio estaria atendendo à carne. Mas quando você mergulha na compreensão de cada uma dessas coisas que são aí, né, usando esse jargão popular, taxadas como pecado, consideradas como pecado, quando você olha a fundo para cada uma delas, você percebe que todas elas não são nocivas. Dormir demais é nocivo, comer demais é nocivo, luxúria é nocivo. No final, pecado é tudo que é ruim para nós. E aí o caminho o caminho de sabedoria nesse caso é isso que Pedro está falando. No tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens. Por quê? Porque a concupiscência dos homens é danosa. Não é porque nós vamos estar ferindo a Deus, não é isso. É porque vai ser ruim mesmo.
Nós fomos projetados para agradar a Deus. Nós fomos projetados com uma finalidade que, na verdade, é eterna. E esse curto tempo de duração aqui, vivendo na carne, é tão somente uma oportunidade de você tomar uma decisão. Se entregar a Deus ou não. A escolha é nossa. E nós podemos tomar essa decisão. Quando nos decidimos por nos entregar a Deus, isso implica, então, estar assumindo o plano de Deus para nossas vidas. Portanto, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando eu falo na existência de uma vontade de Deus, eu estou falando na existência de um propósito, na existência de um plano. E esse é o desafio. E para descobrir esse plano, eu posso utilizar a oração, que é nada mais, nada menos que uma conversa com Deus. Uma conversa e que deve ser, inclusive, continuada, porque lá naqueles princípios citados lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá consta, orai sem cessar. Como eu usei aqui a versão King James atualizada, lá diz, orai frequentemente. E a oração serve para quê? Para levar Deus a fazer a nossa vontade ou para nos levar a conhecer a vontade de Deus? Dá outro tema, né? A oração não é para levar Deus a fazer a nossa vontade. Equivoca-se quem pensa na oração dessa forma. Equivoca-se quem diz que a oração move o braço de Deus, como se nós tivéssemos força para mover o braço de Deus mudando a vontade de Deus. Na verdade, a oração é para nos levar para a vontade de Deus. E quantas vezes a vontade de Deus nos dá uma bênção maravilhosa, que já está preparada para nós, conforme Efésios capítulo 1, verso 3, mas tão somente basta que nós a peçamos, que nós tomemos posse dela. Então, Paulo falando lá aos irmãos de Colossenses capítulo 4, verso 12, ele faz uma menção importante. Epáfras, que também é um de vós e servo de Jesus Cristo, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a oração como instrumento para que conheçamos e continuemos caminhados firmes na prática da vontade de Deus. A oração é um caminho, queridos. Há um número grande de referências bíblicas sobre a oração, como instrumento para que as portas sejam abertas, como instrumento para que Deus tenha liberdade de nos dirigir. E nós precisamos e podemos tomar posse disso, porque esse é o projeto de Deus para nós, nos levar conforme a vontade dele. E eu estou dentro daquela pergunta, né? Deus tem um plano para a sua vida? Quero crer que você já começa a compreender que sim, Deus tem uma vontade para a sua vida. E eu ouso dizer que até em relação a coisas que são mais singulares, por exemplo, escolha de um cônjuge. Ora, se eu sou dirigido pela vontade de Deus, e nesse caminho aí de direção da vontade de Deus, eu vou a lugares aprovados por Deus, eu tenho uma prática de vida aprovada por Deus, e eu vou me envolvendo cada vez mais na vontade de Deus. Claro que as pessoas que eu vou conhecer no meu relacionamento com elas são pessoas que de algum modo me foram colocadas diante de mim por este ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, a tendência de eu tanto aplicar os valores de Deus
na escolha do meu cônjuge, quanto tratar disso com pessoas que o próprio Deus permitiu que estivessem no meu caminho ou me conduziu até elas, vai poder me dizer, me garantir de que eu vou estar dentro do projeto de Deus. Eu não estou afirmando que essa ou aquela é definida por Deus de um jeito a desconsiderar o contexto. Estou afirmando que quando Deus tem liberdade de nos dirigir, Ele vai ter liberdade de nos dirigir, inclusive em relação a escolhas como a de um cônjuge. O problema é que às vezes a gente só ouve Deus parcialmente, né, naquilo que a gente quer. Mas Deus às vezes revela ou confirma seus planos para nós por diversos meios, incluindo circunstâncias pessoais, relacionamentos, sonhos. No entanto, essas áreas são muitas vezes mais subjetivas, e aí nós devemos avaliar cuidadosamente os sinais, pelo que Deus nos diz claramente nas Escrituras, né? Nós vamos ter que ter cuidado. E um dos sinais, uma das orientações que vão nos ajudar está aqui em Tiago capítulo 4, versos 7, 8, 9 e 10. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Se submeta a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que aqui você tem 3 passos. Ou 3... na verdade, você vai dar um passo e nós vamos ter os outros 2 como consequência. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Consequência, o diabo vai fugir de você. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O texto está falando de uma postura. Uma posição que nós devemos assumir diante de Deus, de nos sujeitar a Deus e revisar todos esses conceitos, né? Limpar nossas mãos, parar com essa coisa de mente dividida. Ora eu quero servir a Deus, ora eu quero agradar a minha carne. Não, purifica o coração, firma o coração, permita que seu coração tenha propósito definido. Entristecei pelo pecado, arrependei e chorai pelo pecado. Abandone o riso fácil, que é um riso nem sempre no Senhor, às vezes, na maioria dos casos, e no caso aqui em questão no texto bíblico, são risos obtidos longe de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor. E aí Deus vai poder fazer o mais. Aí Deus vai poder atingir o propósito pleno dele em nossas vidas. A vontade de Deus é que cada um de nós permita que Ele próprio nos conduza. Deus próprio quer nos conduzir. E você precisa considerar isso, porque isso é uma das coisas tremendas que estão à nossa disposição. E se nós deixarmos, então não haverá riscos de andarmos por caminhos que Ele próprio não tenha nos preparado. Eu quero colocar para você, como meditação, 2 versos bíblicos que têm tudo a ver com isso. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. O texto de Romanos vai ser rico em nos mostrar isso, e eu até ouso te sugerir que estude Romanos 8,14. Muito mais, estude Romanos 8. O texto inteiro, o capítulo inteiro. Você vai perceber que a vocação da carne, tudo aquilo que vem distante da orientação de Deus,
não agrada a Deus. Pelo contrário, a Bíblia chega a dizer que quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Veja que o desafio bíblico é muito interessante. Nos dois textos está bem claro que Deus tem interesse em nos guiar. Mas não tem jeito de Deus nos guiar se Ele quer que a gente siga por um caminho e a gente pega outro. Isso não é possível. Se você entra em lugares que Deus não entra, se você tem prioridades com as quais Deus não compartilha, se você tem em seu coração aqueles pecados escondidos, se você deixa que o orgulho habite o seu coração, desafio para todos nós, ter cuidado com os pecados do coração. Se sua língua não está sob os cuidados de Deus, de novo, desafio para todos nós. Então a gente fica com dificuldade de se deixar ser dirigido ou guiado pelo Espírito de Deus. Mas o desafio permanece. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que permite afirmar que todos os que não são guiados pelo Espírito de Deus, não são filhos de Deus. Sua salvação está comprometida. E aí, claro, depois de Paulo falar sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, ele diz, olha, se você vive pelo Espírito, não há justificativa para você, então, não andar sob a direção do Espírito. Ande sob a direção do Espírito. O projeto é esse. Portanto, Deus tem sim um plano para a sua vida. Viva por esse plano. E sua vida terá o melhor aproveitamento possível. Se desvie desse plano e será um desperdício, uma perdição. Tá bom? Aleluias? Se você puder, achar que é interessante, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus parentes, com outros que possam ser abençoados por ela. Se puder, se filie aí no canal, dá o clique de joinha, ativa o sininho, faz tudo o que você achar que deva ser feito, de modo que possa nos ajudar a glorificar o nome de Deus, tá bom? E ore por nós, viva para Deus.